Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 4 de fevereiro de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Nós estamos na semana 8, na oitava semana, com a mensagem 16, o Evangelho da Glória. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhando mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você ore o Senhor, você busque o Senhor para Ele te dar discernimento espiritual quanto à palavra e para também que Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 10, versículo do 8 ao 10. Senhor Jesus. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Senhor Jesus. Agora capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Senhor Jesus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor Jesus. Agora Hebreus capítulo 2, versículo 1. Senhor Jesus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 25. Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor Jesus. Agora 2 Pedro 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Senhor Jesus. Agora ler com oração, Salmo 119, versículo 11. Senhor Jesus. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje,
apegar-nos com mais firmeza à palavra profética e ao viver da igreja. Senhor Jesus. O tema desta semana é o Evangelho da Glória. Conhecer acerca da glória de Deus requer revelação e sabedoria. Por esse motivo, Paulo suplicava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Senhor Jesus. O espírito de sabedoria e revelação é que nos dá o entendimento acerca da glória de Deus e do que ele guarda em seu coração. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o enchesse de sua vida e natureza, e o homem expressasse assim sua glória. O desejo de Deus é, no final dos tempos, encher toda a terra dessa glória. Esse propósito será cumprido quando, por meio da igreja, que está encabeçada em Cristo, toda a criação lhe estiver sujeita. Nesse momento, a glória de Deus será manifestada em toda a terra. Senhor Jesus. No livro de Gênesis, vemos que a civilização pós-dilúvio tinha o temor do Senhor e não queria desagradá-lo. Possivelmente receava o castigo de Deus por causa do episódio do dilúvio recém-acontecido. Contudo, mesmo com tal sentimento de temor, Satanás conseguiu levantar um homem chamado Nimrod para afrontar e se opor a Deus. Ó Senhor Jesus! Nimrod tornou-se poderoso na terra, pois descobriu como ganhar poder entre os homens. Ele sabia que se promovesse um ajuntamento de pessoas a fim de mostrar sua capacidade de liderança, seria por elas exaltado. Foi assim que surgiu o conceito do poder humano. Nimrod observou que o temor a Deus prejudicava seu governo. Assim, incutiu nos homens o pensamento de que eles não precisariam importar-se em fazer a vontade de Deus, mas que deveriam fazer tudo o que eles próprios desejassem. Por causa disso, Nimrod começou a ser poderoso na terra e seu nome passou a ser exaltado acima do nome de Deus, Senhor Jesus. Pouco a pouco, os homens deixaram de temer a Deus e passaram a seguir esse líder, no qual confiavam. Foi dessa maneira que surgiu a civilização humana pós-dilúvio, uma civilização sem Deus. Ó Senhor Jesus! Como se não bastasse, em desafio a Deus, os homens levantaram a Torre de Babel, com o fim de declarar sua independência e exaltar o próprio nome. Em razão disso, 352 anos após o dilúvio, na época em que Abraão nasceu, não se encontrava na terra ninguém que adorasse o Deus verdadeiro, pois os homens passaram a adorar ídolos. Senhor Jesus, esse quadro mostra-nos que o homem se corrompe devido à natureza rebelde que está em seu interior, a qual foi injetada por Satanás na queda, no jardim do Éden. Essa natureza corrupta faz o homem deteriorar-se e corromper-se rapidamente. Por esse motivo, não podemos confiar em nós mesmos, em nossa carne. Confiemos somente no Senhor e permaneçamos alerta para não cairmos e sermos corrompidos. Ó Senhor Jesus! Hoje, em nosso viver diário, precisamos seguir de perto a palavra profética que o Senhor nos tem dado e ainda reunirmos frequentemente com a igreja. Isso nos manterá fortes e ativos. É dessa maneira que não esfriaremos para com as coisas de Deus, que não sejamos aqueles que resistem a seu falar. Senhor Jesus, precisamos apegar-nos com mais firmeza à palavra que temos recebido
e nos aproximar ainda mais dos irmãos da igreja. Essa atitude nos livrará da velhice espiritual, da corrupção e da deterioração. Quando estamos longe do falar de Deus, por mais que compartilhemos sobre as coisas espirituais, não teremos frescor. Por fim, cairemos no erro de criticar os demais e perderemos a alegria no viver da igreja. Contudo, se atentarmos à palavra profética trazida por Deus, teremos segurança e direção para prosseguirmos até o dia do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos mantenha perto de seu falar e do viver da igreja, para que não nos enganemos, nem sejamos rebeldes à sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Isso é algo que nós precisamos estar atentos, né? Senhor Jesus, né? Seguir o Senhor de perto, né? Viver, né? A vida da igreja, né? Senhor Jesus, né? A vida da igreja, como eu já falei, né? Não é qualquer coisa que você faz para Deus, né? Mas é a vida de um corpo, né? O corpo de Cristo. A igreja, ela é viva, porque ela é o corpo de Cristo. Então o corpo precisa executar a vontade do cabeça, a vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus, então cada um de nós precisa, né, Senhor Jesus, precisa ir diante do Senhor, né, para a gente poder ter um viver que expressa a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor, ele tem a sua vontade, né, e cada um de nós, né, complementa um ao outro, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, uma vez eu vi um irmão dar um exemplo muito interessante, né, sobre a questão do viver da igreja, né? Ele, por exemplo, né, falou assim, né, o simples ato de beber água, né, Senhor Jesus, né, você vai lá, dá ordem para a mão, né, fecha a mão, né, aí ela pega o copo, aí você vai lá e leva o copo até a boca, aí você dá uma ordem para a boca, abre, né, para você poder receber a água, né, Senhor Jesus, né, aí ele ilustrou o seguinte, né, esses dois irmãos conversando, né, o irmão mão e o irmão boca, né, Senhor Jesus. Aí o irmão boca fala assim, e aí irmão, o que Deus está falando aí? Aí a mão fala assim, olha, Deus está mandando fechar. Ih rapaz, você está errado, hein? Ó, a ordem que está chegando de Deus aqui para mim é para abrir. Né? Ele falou, não boca, você está errado boca, você não é para abrir não, a ordem de Deus está chegando aqui é para fechar. Né? Senhor Jesus. Né? Aí o que vai acontecer? Né? A mão está fechada, se ela obedecer a boca e abrir, o copo vai cair no chão. Né? E se a boca obedecer o que a mão está falando que é para fechar, ela vai fechar a boca e a água não vai entrar na boca, vai derramar. Né? Então o corpo não vai ser nutrido daquela água. Né? Então é isso que a gente precisa perceber. Né? A mão está recebendo uma ordem, fecha. A boca está recebendo outra ordem, abre. Mas as duas estão cooperando com o corpo. Né? As duas estão funcionando de maneira que faça com que o corpo seja nutrido daquela água, né? Aquele copo de água que é para beber, né? Senhor Jesus. Né? Por isso que ele está tocando aqui nesse dia de hoje, né? Que nós precisamos aprender a depender do Senhor. Não confie em você mesmo, né? Senhor Jesus. Confia naquilo que está vindo do Senhor. Né? E confia, né? Procura levar o outro para o Espírito, para que ele também esteja ouvindo. Mas quando a gente quer simplesmente olhar para coisas, né? A mão vai dizer para a boca que ela está errada, a boca vai dizer para a mão que ela está errada, né? Senhor Jesus, quando na verdade as duas estão obedecendo o Senhor. Né? A questão é se o corpo está sendo edificado. Né? Então cada um de nós precisa ser encorajado, né? A buscar o Senhor, ouvir de maneira clara, né? Como ele tocou aqui no finalzinho. Né? A gente precisa ser mantido, né? Perto do falar do Senhor, né? Perto do viver da igreja, para que a gente não se engane. A gente não seja enganado pela nossa natureza rebelde, né, para a gente não se voltar contra o Senhor, né, Senhor Jesus. Né, por isso as últimas semanas tem falado para a gente, né, quando a gente se juntar, né, acolher uns aos outros, né, procurar agradar o outro naquilo que for útil para edificação, né, Senhor Jesus. Né, e aceitar as diferenças uns dos outros. Né, um crê numa coisa e faz isso para Deus, outro crê em outra coisa e também faz isso para Deus. Nem Senhor Jesus, mas nós precisamos atentar o que é o fruto, né? Se aquilo que nós estamos fazendo está gerando fruto, né? Se está gerando frutos do Espírito, né? Senhor Jesus, né? Caso contrário vai gerar frutos da carne, né? O que ele tocou aqui, né? Aqui rapidamente, né? 352 anos depois do dilúvio,
né? Alguém ali aprendeu, né, o que gerava poder para o homem, né? O que tirava o homem da presença de Deus. Né? Ele viu que se o homem fosse reunido, né, em volta de si mesmo, né, para fazer a sua própria vontade, esse homem ia deixar de temer a Deus. Então, na vida da igreja, né, nós precisamos deixar a nossa vontade de lado, né, negar a nossa vontade, negar a nossa vida da alma, nossa vida independente de Deus e passar a depender do Senhor. Né? Só que realmente, né, ter clareza, né, ter sabedoria, como ele tocou aqui, né, a respeito da glória de Deus. Né? A gente só pode tocar a respeito da questão da glória de Deus por meio da revelação, né, por meio da sabedoria que Deus dá. Né? Mas agora, se você quiser aplicar aquilo que você viu, né, e querer impor isso para o outro, né, talvez o caminho que você tomou para outra pessoa não vai dar certo. Né? Ela precisa talvez tomar um caminho contrário. Não quer dizer que você esteja seguindo o Senhor e aquela pessoa não. Né? Mas o importante é que cada um, né, esteja claro ali daquilo que o Senhor está fazendo. Né? E tudo precisa somar no final. Né? Ó Senhor Jesus, né? A boca abriu, a mão fechou, mas todo o corpo recebeu aquela água. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa depender do Espírito, né? Porque é no Espírito que nós vamos receber, né, a questão da sabedoria e da revelação, né, sobre a glória de Deus e daquilo que Deus está guardando no seu coração. Então cada vez nós precisa ter clareza, né? Porque o nosso coração é enganoso. Né? É fácil, né? Como ele tocou aqui, né? Foi fácil para um homem, né, Satanás levantar um homem para afrontar, para se opor a Deus, né, Senhor Jesus. Por isso que é importante a gente estar no Espírito, né, para a gente aprender a identificar, né, falar que está vindo de Deus, aprender a levar todas as questões diante do Senhor. Às vezes tem algo que parece ser contrário, né, àquilo que você crê, mas você não pode simplesmente dizer, não, isso aqui não foi Deus que falou, não. E você também não pode pegar o que é favorável a você e dizer, não, é favorável, é de Deus. Né? As duas questões você precisa levar diante do Senhor, né? Para que você possa discernir tudo espiritualmente, né? Um espírito de revelação e de sabedoria. Nós precisamos nos apegar, né, à palavra, né, com mais firmeza, né, para a gente não se desviar. Ó Senhor Jesus, para não pecar contra o Senhor. Tocou aqui, né, um homem aqui foi fácil, né? Chamar outros homens aqui, né, e ganhar poder entre esses outros homens, né, deixando a vontade de Deus à parte, né, ó Senhor Jesus, né, às vezes, né, o que acontece, às vezes para você, às vezes fazer a vontade de Deus, muitas vezes é andar sozinho, enquanto tinha uma sociedade aqui, toda aqui, né, se voltando contra Deus, né, Abraão foi chamado sozinho, né, Senhor Jesus, sai da tua terra, da tua parentela, né, deixa tudo que você conhece, saiu da terra, né? Quando você está na sua cidade, você sabe, né? Onde é o banco, onde é a escola, onde é a prefeitura, onde é o hospital, mas você vai para uma cidade diferente, e agora? Onde que é as coisas? Onde que é o ponto de ônibus, né? Ó Senhor Jesus, qual rua é mão única? Né? Qual rua é mão dupla? Né? Senhor Jesus, como é que eu faço para chegar num lugar tal? Né? Então, sai da sua terra, né? Sai do lugar que você conhece, que você está habituado. Né, Senhor Jesus, né, sai da tua parentela, do meio daqueles que você conhece, né, daqueles que você já conhece a índole, aqueles que já sabe como que você vai fazer as coisas, como você deve falar, né, Senhor Jesus. Né, tem pessoas que a gente já sabe, né, como que vai reagir se você falar assim, assado, né, ó Senhor Jesus. Né, então, e aí Abraão teve que fazer o quê? Teve que andar ali, né, com poucas pessoas ali, né, ele, sua esposa, né, Senhor Jesus, né, ali. Algumas pessoas que trabalhavam com ele na casa do pai, né, os servos ali, Senhor Jesus. Mas quem estava fazendo a vontade de Deus? Só Abraão, né? Ó Senhor Jesus. Né? Então nós precisamos tocar nisso, né? Fazer a vontade de Deus, né? Tem a maneira pessoal, né? Cada um, né, diante do Senhor, orando, mas também tem a igreja, né? Aquilo que vai edificando, né? Aquilo que vem do Senhor para nós, né? A gente precisa trazer compreensão, né, para todos os irmãos, né? E aquilo que Deus traz é algo que todos podem praticar, não é algo que só apenas alguns, né? Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou aqui, né? Houve essa liderança, né? Satanás suscitou esse homem aqui que quis ser exaltado, né, acima de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Nós não podemos nos achar, né, mais importantes que o Senhor. Né, e também não querer fazer nada, né, só em nosso nome, não só serviço que passa por nós, tudo tem que passar por nós, mas realmente levar cada um a viver no Espírito, né, para que o Senhor seja exaltado, né,
toda a glória precisa ser dada ao Senhor. Nós estamos aqui apenas como servos, né? Ó Senhor Jesus, né? Aqui o Nimrod, ele viu aqui a maneira de ser poderoso na terra, né? Dele ganhar benefício, né? Diante das pessoas, né? Ó Senhor Jesus, e acabou afrontando Deus, né? Hoje nos nossos serviços, né? Nas coisas do Senhor, a gente não pode afrontar o Senhor, não podemos ficar, né, sendo exaltados e deixar o nome do Senhor de lado, né? Senhor Jesus, né? Ele tocou, né? Como que é fácil para o homem se corromper, né? Existe essa natureza rebelde em nós, essa natureza que concorda, né, rapidamente com aquilo que se opõe a Deus. Essa natureza foi injetada no homem, né, por Satanás lá no Jardim do Éden. Então, né, o primeiro lugar que a gente tem que conhecer é a nós mesmos. Então, alguém que conhece a si mesmo, ele não confia em si mesmo, né? A Bíblia fala, né, maldito o homem confia no homem. A gente às vezes toma essa palavra como, né, eu não devo confiar no outro. Não, você não deve confiar em si mesmo. Tudo você precisa levar diante do Senhor, né, diante do Espírito. Como ele tocou aqui, né, às vezes pode ter pessoas que, né, podem falar, né, muita coisa espiritual, mas se falar não vai ter frescor, né, não vai ter ali vida, né, Senhor Jesus, né, pode ser, né, o que acontece às vezes, né, às vezes alguém vem com falar teórico maravilhoso, né, e todo mundo gosta, mas quando vem algo prático, né, Senhor Jesus, às vezes a pessoa não gosta, mas por quê? Porque o algo prático é aquilo que traz vida, né, se você praticar, né, se você obedecer, né, a direção de Deus, né, a palavra profética, né, ela é algo prático, né, algo que para trazer para você saúde espiritual. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa, né? E ele toca aqui, né, o nosso viver diário, né, não é só de vez em quando, não é só algumas vezes na semana, mas é no nosso viver diário. Nós precisamos procurar, né, seguir de perto a palavra profética, né, a palavra que nos dá direção. Eu preciso ver todos os dias a maneira de praticar, né? Se eu for diante do Senhor buscando discernimento, né, para praticar a palavra, né, talvez demore um dia, 2, 3, mas o Senhor, ele vai te dando ali o caminho, né? Ele vai te mostrando a maneira de desenvolver a fé, desenvolver a palavra, né? Senhor Jesus. E ele toca, né? E aí o resultado é o quê? Você se reunir frequentemente como uma igreja, né? Você gerar o ambiente ali, né? Como eu ia falar, 2 ou 3 em meu nome, ali estarem no meio de vós. Se você no seu trabalho procurar seguir de perto a palavra profética, você vai praticar, você vai começar a tocar no Senhor, e você vai encontrar pessoas ali também, né, que também querem tocar no Senhor, e aí você vai viver o viver prático da igreja, né? E caso também você não consiga, você pode ter comunhão com irmãos, né, que tenham mais experiência, uns irmãos que já reúnem, né, ali com você ali, e eles podem trocar experiência, né, nos grupos familiares, nas reuniões da igreja, né, e cada um vai compartilhando a sua experiência, e você vai pegando aquilo ali para trazer para o seu dia a dia, né, para o seu viver prático, né? Ó Senhor Jesus, né? Isso que vai nos manter fortes e ativos, né? São as duas pernas ali, né? Você procurar seguir a palavra de perto e também estar junto com os irmãos, né? Orando juntos, tocando na palavra, se ter na mesma direção, né? Algo prático, né? Ó Senhor Jesus, né? E a gente também, ele tocou aqui, né? A gente precisa ver também nesse, a gente está esfriando, né, com respeito às coisas de Deus, nos encargos de Deus. Ó Senhor Jesus, né, às vezes vão vindo coisas novas, né, encargos novos e tal, e a gente vai largando os outros que a gente está fazendo, e a gente acaba não conseguindo fazer o encargo novo e deixou aquele outro, né, que Deus já tinha te encarregado, né, de fazer, né? Continua, né, Senhor Jesus, né, continuando naquele encargo, né, consulta o Senhor, Senhor, devo continuar, devo largar esse aqui para pegar aquele outro, né, Senhor Jesus, né, a gente tem que ver, né, se ainda está gerando fruto, né, senão a gente vai esfriando, né, larga uma coisa, depois larga outra, né, a gente começa algo, não termina, já pega outro, já começa também, não termina, né, a gente nunca conclui nada, né, e acaba não gerando fruto, né, ó Senhor Jesus, a gente demora um pouco, né, para desenvolver, né, algum aspecto, alguma coisa. Aí depois você, não, isso aqui já não é mais, e vai para outra. Não, agora que está desenvolvendo, continua, né, Senhor Jesus, né, o fruto do ministério, né, o fruto do apostolado, né, são o quê? São as igrejas, né, são os frutos, né, são os irmãos sendo acrescentados. Então nós precisamos continuar encorajados, né, a praticar a palavra, né, Senhor Jesus. Aí ele tocou aqui, né, se a gente começar a esfriar nas coisas de Deus, a gente vai começar a resistir ao falar de Deus, né, precisamos estar praticando, né. Ó Senhor Jesus,
né? E ele fala, se você se apegar com mais firmeza à palavra, né, você vai se aproximar ainda mais dos irmãos, né, vai gerar mais comunhão, né, mais vida, né, Senhor Jesus. E ele toca, né, às vezes quem está longe, né, não quer dizer que ele deixou de ter palavra, mas ele deixou de ter frescor, né, Senhor Jesus. Então que o Senhor ele nos encoraje, né, a estar no encargo da palavra, mas estar cheio de frescor, né, cheio de alegria, produzindo frutos espirituais, frutos para o Senhor, não para exaltar a mim mesmo, não para exaltar o nome de alguém, mas para exaltar o Senhor, para que todos possam dar glória a Deus, né? Essa é a boa nova, né, que o Senhor está trazendo para nós, no Evangelho da glória, o Evangelho que leva essa glória, né, a todos os lugares, né? Vamos mantendo esse frescor da vida, né? Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.